Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como foi um ano produzindo conteúdo aqui para a internet. Então eu vou mostrar dados, né? Vou mostrar os números que eu atingi, vou mostrar também alguns aprendizados que eu acho importante trazer para vocês, para quem está querendo começar nesse processo e também porque eu venho documentando, né, essa jornada desde o começo do ano. Então tem outros vídeos que eu falo sobre métricas, sobre números, sobre objetivos e como que eu estou produzindo este conteúdo aqui nas redes sociais. Então eu vou trazer todas essas informações para você. Eu acho que esse é um vídeo que ele tá muito rico e eu tava muito ansioso para fazer esse vídeo também, porque é pós, né, um ano de trabalho, é pós muito suor, muita luta. E um ponto importante também para trazer é que, querendo ou não, eu não estourei, eu não fui uma pessoa fora da curva, né, que fez muito número, alguma coisa assim. Não teve nenhum vídeo meu ou conteúdo meu que pegou milhões de visualizações e simplesmente inflou todo o número, né? Então, querendo ou não, os números que eu vou trazer pra vocês são números de fato reais, mesmo pautados nessa realidade, de uma pessoa que produz conteúdo sem necessariamente pra viralizar, estourar ou alguma coisa assim, mas um conteúdo realmente que é com valor, é profundo, tem propósito e é bastante denso, na verdade. Então, acho que são pontos importantes a se frisar e eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Então, bora lá. Bom, como eu disse pra vocês, eu vou mostrar os números, mas eu vou deixar isso um pouco mais pro meio do vídeo. Agora eu quero passar umas perspectivas que eu acho muito importante que vocês compreendam. A primeira coisa que você tem que compreender no momento que você vai produzir conteúdo assim pra internet é que você precisa abraçar a imperfeição. Cara, eu entendo totalmente a perspectiva de tentar trazer um conteúdo perfeito, um conteúdo muito bem feito, né? Que a gente tenta pensar em vários detalhes, nos mínimos detalhes, buscando realmente os resultados. Só que isso é o tipo de coisa que mais vai parar você e não vai fazer com que você comece a publicar os seus conteúdos do que de fato vai te ajudar a produzir conteúdo. Como qualquer coisa na vida, para você ficar bom, você tem que praticar muitas vezes, errar muitas vezes e aprender com esses erros. E na produção de conteúdo é exatamente assim. Eu sei que não é fácil, principalmente porque muitas vezes o nosso medo e o nosso receio é justamente do julgamento das outras pessoas, do que as outras pessoas vão pensar. E esse trabalho é literalmente produzir conteúdo para que as outras pessoas vejam o seu trabalho, o que você tá vendendo, o que você tá fazendo. Então eu entendo completamente a perspectiva do julgamento. Isso é um ponto que é difícil sem a gente desvincular. Eu, pelo menos, tinha muito essa perspectiva, né, dos conteúdos perfeitos, de ter que fazer a coisa. Isso que eu tenho uma boa qualidade de um microfone, eu tenho uma boa qualidade de câmera, e mesmo assim, meu conteúdo, muita coisa, ele sai imperfeito mesmo. No momento que eu abracei essa imperfeição, as coisas elas se tornaram mais leves e mais fáceis de trabalhar mesmo. Principalmente porque tem coisas que você só vai aprender, que você só vai entender na hora que você passar, mesmo que elas sejam um pouco claras antes. Vou te dar um exemplo. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu vou mostrar um quadro e eu faço assim pra mostrar o quadro. E na hora da edição eu passei, eu revisei e eu não vi. E aí não aparece nada. Tipo, é claro que quando eu pensei que eu ia fazer o vídeo, é óbvio que eu tava pensando, pô, eu vou colocar o quadro e tal, vai ficar legal. Só que teve um momento que eu esqueci. Então é o tipo de coisa que acontece ali no cotidiano, só que eu já tinha publicado o vídeo, então eu não fui, sei lá, tirar o vídeo, editar de novo, colocar o negócio, renderizar de novo, publicar o vídeo de novo. Eu não fui fazer esse processo inteiro, eu entendi que eu tenho que prestar mais atenção nessa questão da edição, nessa questão da revisão, principalmente dessas coisas que eu tenho, desses elementos que eu coloco assim, tipo uma foto, uma coisa assim. Então eu passei a revisar isso mais. E agora o meu processo de produção, né, de vídeo, essas coisas, ele é um pouco mais detalhado, eu presto mais atenção em algumas coisas e eu tenho alguns processos para me ajudar nisso. Então é o tipo de coisa que muitas vezes, quando você tá pensando, quando você tá idealizando, você de fato vai pensar da melhor maneira. Só que você vai entender que na prática é bem mais difícil e bem mais complicada, ou às vezes você simplesmente esquece, igual foi o meu caso. E aí, entendendo isso e abraçando essa imperfeição, você passa, e também aceitando essa questão, né? Tipo, tudo bem, tem um vídeo no meu canal que na hora que eu mostrar o quadro não vai aparecer. Ao mesmo tempo, teve um vídeo também que eu gravei, que o começo eu fiquei falando muito baixo, só que é um vídeo que eu tentei gravar ele de uma vez, o vídeo inteiro. Não consegui, mas eu gravei grande parte. Então, tipo assim, no começo eu tava falando um pouco baixo, a introdução ela não ficou muito boa, mas tudo bem, depois que eu vi esse vídeo, eu também publiquei e tal, na hora que eu tava editando, eu vi o começo e pensei, pô, será que eu gravo de novo? E aí liga a câmera de novo, liga a luz de novo, tira cartão de memória, coloca no... Em vez de fazer tudo isso de novo, eu pensei, não, beleza, vou deixar desse jeito, mas eu já entendi que nos próximos vídeos, quando eu for começar, eu tenho que começar um pouco mais animado, eu tenho que chamar mais essa questão, e não começando falando baixinho. Então, abraça a imperfeição, entenda, o seu conteúdo ele não vai sair perfeito mesmo, mas no momento que você abraça essa imperfeição, você se permite ver aonde você precisa melhorar, você consegue fazer um trabalho mais efetivo, né, buscando essas melhoras mesmo.
Então, no fim, é uma coisa que mais te ajuda do que necessariamente te atrapalha. Quando você tá no lado da perfeição, buscar a perfeição está te atrapalhando. Mas quando você abraça essa imperfeição, ele mais te ajuda. Deu pra entender? Vale a pena lembrar que tem muita gente aqui na internet que faz um conteúdo tipo, cara, querendo ou não, tem gente que faz um conteúdo antiético, meio porco, não quer saber com nada, tem gente que copia conteúdo dos outros na cara dura. Então tem gente que tem feito essas coisas de uma maneira bem desonesta, bem desleal mesmo, e só vai, e tá fazendo. Tipo, você que quer fazer uma parada certa, uma parada, que vai alavancar seu negócio, que você vai buscar novos clientes, ou que seja mostrar uma arte, alguma coisa assim para as outras pessoas, você tá fazendo de coração, tipo, lembra disso também, tem espaço para você crescer. Então você que tá fazendo as coisas certas, não vai ser você que vai ser a pessoa que vai ser ultra atacada e julgada e, nossa, como o conteúdo dessa pessoa é horrível. Não, isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Claro, existem comentários negativos na internet, a gente sabe dessas coisas e eventualmente quando a gente cresce, a gente tem que saber lidar com esses haters. Só que quando a gente cresce, sabe, quando a gente tem bastante número, quando essas coisas vão chegando e não no momento que a gente tá começando a dar a cara a tapa, achando que no primeiro vídeo que eu dar a minha cara a tapa, que eu começar nesse processo, já vai vir essa enxurrada de haters que, enfim, talvez seja um problema que você passe, só que só lá na frente, sabe? Só em um outro momento. E falando também das comparações, é o tipo de coisa que a gente, inclusive, é incentivado a fazer, né, ao longo da vida. Pô, as redes sociais, aquele tanto de informação na nossa mão, a gente é incentivado, sim, a ficar se comparando, mas é o tipo de coisa que traz muitos problemas, que podem trazer muitos problemas. Inclusive, as comparações, elas também não fazem tanto sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho no Substack hoje 10 textos publicados falando sobre psicologia. E eu tenho, agora eu tô com mais ou menos 124 escritores, né? Subscritores, que é o nome lá na plataforma. Eu já vi outras pessoas que têm 30 textos e tem 20 pessoas que seguem elas. Assim como, eu já vi também, e apareceu inclusive semana passada pra mim, um outro psicólogo, inclusive, ele publicou um texto só, e nesse único texto ele pegou 160 subscritores. Se eu for ficar só me baseando nesses números, nessas métricas, tentando entender aonde disso faz sentido e ficar me comparando, eu só vou me levar pra esse buraco mesmo. Porque é o tipo de coisa que não tá no seu controle, no meu controle, no nosso controle. Então é o tipo de coisa que o que você consegue fazer é produzir seu conteúdo, é tentar melhorar, é ir buscando essas coisas. E não necessariamente entendendo, pô, por que fulano cresce mais do que eu? Por que ciclano não tem crescido tanto? Não ficar buscando tanto essas coisas, sabe? Porque isso vai te adoecer mais do que te ajudar. Um dos maiores aprendizados também que eu tive nesse ano, que foi uma coisa muito importante pra mim, é entender e compreender de fato que não existe só Instagram ou TikTok e TikTok. Que existem outras redes sociais tão boas quanto, que existem outros lugares que você consegue produzir seu conteúdo, crescer seu conteúdo de uma forma natural, orgânica, sem necessariamente ficar naquela coisa todo dia do Instagram, de faz story e publique, e interage em comentário, porque você tem que interagir nas primeiras 24 horas, porque, sabe, tipo... dá pra fugir um pouco de todas essas métricas que eles tentam colocar muito pra que a gente consiga fazer os vídeos, né? Tudo muito encaixadinho, tudo muito bonitinho, aquela fórmula mágica. Dá pra você fugir dessas coisas. Não existe só Instagram, não existe só TikTok. Claro, são as redes sociais que mais tem gente. É possível que você consiga produzir seus conteúdos de uma forma estratégica. Inclusive, eu tenho feito isso e tem até um vídeo aqui aqui no canal que eu falo sobre isso, como que eu tô produzindo esse conteúdo de forma estratégica. Então, eu ainda tô no Instagram, mas o Instagram, ele não é mais uma coisa que puxa muito a minha energia, que eu preciso estar lá, que lá é a rede social onde se cresce. Não tenho mais essa perspectiva. Hoje, pra mim, o Instagram, ele é uma vitrine. Se eu não publico lá, tudo bem, eu não tenho mais tanta necessidade de estar nessa rede social. Existem outras que eu tô produzindo um conteúdo e que tem dado, inclusive, mais resultados. Então, entenda isso. Talvez o que você quer fazer, o que você quer produzir, não seja o melhor conteúdo para o Instagram mesmo, e tá tudo bem, você tem outras opções que você consegue seguir. Você vai ver essas opções aqui no vídeo, que eu tô produzindo para muitas redes sociais. Então vamos falar um pouco sobre números agora. Bom, eu tô com minha colinha aqui do meu lado no meu computador, e eu coloquei as diferentes maneiras e métricas que as redes sociais utilizam, né? Porque isso muda também de rede social para rede social. Então, eu quero explicar para vocês um pouco a linha temporal aqui, para vocês não se perderem, para vocês entenderem da forma mais realista e realmente verídica como que esses números aconteceram. É o seguinte, eu comecei a produzir conteúdos pro Instagram, só pro Instagram, desde 2024.
Eu publiquei uns 15 vídeos, mais ou menos, não deu tantos resultados, eu não produzi com tanta consistência, porque eu ainda tava na faculdade, eu tava fazendo TCC, tava, enfim, trabalhando, um monte de coisa, e eu entendia que eu só ia realmente focar nas redes sociais no momento que eu me formasse, que fosse, né, eu fosse buscar pacientes, crescer minha clínica, empreender, né, de fato, foi o ano de 2025. Então, eu produzi um pouco em 2024, mas não foi suficiente para me consolidar em nada. Só que os dados que eu vou trazer para vocês é só o de 2025, é quando realmente começou a valer de verdade. Então, se você entrar hoje no meu Instagram, lá tem umas 70 postagens, mas esse ano eu coloquei 56 postagens no Instagram, contando Reels, carrossel, todas essas coisas. Eu tô finalizando o ano com 445 seguidores, porém eu ganhei este ano 181 seguidores. Esses outros foi de 2024. E a maioria veio de 2024 porque foi quando eu abri o perfil, foi quando as pessoas que eu conheço, familiares, amigos, parentes, pessoas profissionais ali que eu conheço também, enfim, psiquiatras, outros profissionais de área de saúde, né, que eu sou psicólogo, começaram a me seguir neste momento, porque a rede social era nova. Então, teve esse ponto também, mas esse ano eu ganhei 181 seguidores. E visualizações, eu fiz 45.837 visualizações. Só que aí tem um ponto, as visualizações no Instagram, elas não significam nada comparado também a visualizações de outras redes sociais. Porque se a pessoa ela só tá descendo o feed e para durante 1 segundo no seu vídeo já desce, já conta como visualização, só que no fim a pessoa ela não consumiu nada do seu conteúdo, então é um número um pouco vago, ele não significa muita coisa mesmo. E o Instagram, pra mim, é uma das piores redes sociais pra produzir nesse sentido, porque eu não quero ter que ficar me dedicando tanto à rede social tão incisivamente, de ter que publicar stories direto, de ter que ficar fazendo essas coisas direto. Eu não quero ter tanto essa necessidade de estar na rede social. Eu prefiro uma coisa mais assim como o YouTube, que eu gravo esse vídeo e as pessoas podem ver ao longo de bastante tempo. Porque tem isso também, né? No Instagram, você grava um vídeo, se você posta um próximo Reel, aquele que você postou anteriormente, ele já vai estar meio morto, ele não vai ser muito entregue. Então, essas diferenças, elas fazem com que o Instagram não funcione pra mim. Cada um é cada um, tipo, eu não tô querendo impor nenhuma regra. Eu acabei de falar pra gente não ficar se comparando tanto, então não se compare nesse sentido também. É só o que funciona pra mim. Eu acho que é importante trazer uma perspectiva sobre isso, porque o meu conteúdo, eu falo sobre psicologia, e quando a gente fala disso, eu tô falando sobre o ser humano, que é um ser muito complexo. Muitas coisas atravessam o ser humano, muitas coisas influenciam a vida realmente do ser humano. Então, quando eu vou explicar sobre uma coisa, eu tenho que trazer muitos pontos sobre muitas outras coisas para que eu consiga, de fato, construir uma ideia bem fundamentada. Então, inclusive, isso é uma dificuldade minha. Eu tenho dificuldade de produzir conteúdos pequenos, porque eu sempre acho que tá incompleto, eu sempre acho que não é o suficiente para aquela pessoa entender. E aqui que o Substack, o LinkedIn e o YouTube, eles estão se encaixando muito bem, porque é exatamente esse tipo de conteúdo que se produz nesse tipo de rede social. Continuando nessas redes sociais rápidas, também tem o TikTok. O TikTok eu não uso ele, eu nunca usei o TikTok, não uso ele de forma alguma. É literalmente reciclagem. Eu pego as coisas que eu produzo para o Instagram, eu produzo para os Shorts aqui do YouTube também, que é uma boa, e eu só coloco no TikTok. Eu não interajo muito com a galera, eu respondo os comentários, essas coisas, claro, eu gosto de interagir, e querendo ou não, é isso que o algoritmo dessas redes sociais ele quer. Ele quer que você movimente a plataforma e se movimente por ela. A maioria das redes sociais, ela demanda que você utilize ela um pouco, que você interaja em comentários, que você se movimente pela plataforma, curta coisas, não só necessariamente poste, né? Então, usar a plataforma também é uma coisa importante. Todas elas eu vi essa diferença de quando eu usava mais, dava mais resultados, as coisas se movimentavam um pouco mais e mais pessoas viam. E esse, inclusive, eu acho que é uma dificuldade que eu tive ao longo desse ano por produzir conteúdo em muitas plataformas. Produzo no Substack, YouTube, LinkedIn, Instagram, eu posto no Shorts também, TikTok. E eu também posto no Facebook, mas é só por postar mesmo. Eu nem entro lá, nem olho o que dá, o que não dá, sabe? É porque já tem aquela opção direta do Instagram. Enfim. Então, você utilizar as plataformas também faz uma diferença, sabe? Você interagir ali com as pessoas. Agora, vamos falar das redes sociais que são mais importantes pra mim, na minha visão, e que são as que eu quero crescer mais, que de fato eu me dedico mais pra essas redes sociais, que é o Substack, o YouTube e o LinkedIn. No YouTube, eu tive 14.731 visualizações, contando shorts e vídeos longos mesmo. Só que os shorts, eles acabam pegando mais gente, porém essa foi a quantidade de visualizações que eu tive. E eu tô com 98 inscritos, então uma meta minha era terminar o ano com 100 inscritos. Se você puder me ajudar aí, faltam literalmente 2 pessoas para chegar nessa marca. Mas
eu não sei, deixa eu inclusive ver quantos vídeos exatamente eu tenho. Então, vídeos longos publicados eu tenho 21 e o resto são de vídeos curtos, né? E 22 são shorts. Então, isso é uma coisa importante também. Essas 3 redes sociais que eu falei, o Instagram, o TikTok e o YouTube, como eu disse, o Instagram eu comecei desde 2024, mas de verdade esse ano. TikTok e o YouTube de verdade esse ano também. Ou seja, desde janeiro, realmente desde o começo. Essas outras que eu vou falar agora pra você, que é o LinkedIn e o Substack, eu comecei desde outubro, então é bem menos tempo, mas também teve mais resultados, porque eu tenho gostado bem mais também dessas plataformas e utilizado mais elas. No LinkedIn, ao todo eu tive 4.160 impressões, 202 visitas ao perfil com 53 postagens, 53 textos. E no Substack eu tenho 2.750 visualizações, 124 assinantes, eu tenho muitas notes, mas eu tenho 11 newsletters publicadas. Eu considero bons números, pensando que é desde outubro. Como eu disse, são números reais. É claro que aqui eu não tô falando de, nossa, milhões e milhares de visualizações. Porém, pensando que eu tô vendendo meu produto, que eu tô construindo um conteúdo, né, com profundidade, com autoridade também, que eu tenho mostrado que eu sei bastante, né, sobre o meu trabalho, sobre as minhas coisas. Então, eu acho que tem dado bastante certo e eu estou satisfeito, né, de ter chegado nesses números, de estar terminando o ano com esses números. Acho que a única questão mesmo que eu pensava que seria melhor é a procura de pacientes ao longo, né, do ano por conta das redes sociais. Eu tive algumas procuras, não foram tantas, mas a única plataforma que realmente me trouxe um paciente que começou o processo e tem feito terapia comigo foi pelo Substack. Não foi pelo Instagram, não foi pelo TikTok, foi pelo Substack, que foi o último que eu comecei a produzir. Então, até agora é o que me deu mais resultado, apesar de ser uma pessoa só. Aproveitando que eu tô falando sobre essa questão do conteúdo, apesar de já ter falado um pouco disso aqui no YouTube, eu quero só frisar que eu acho importante você pensar com estrutura e com esse pensamento de longo prazo mesmo, que foi o que eu tenho feito. Como eu disse, não adianta a gente ficar se comparando, porque eu não sei necessariamente o que você vende, o que você faz, ou qual que é o seu objetivo. Mas pra mim, não foi tão difícil algumas coisas, alguns processos profissionais em questão de compreender minha marca, a dor das pessoas, né, do meu público-alvo, como vender o meu produto, porque é um produto que ele é muito específico mesmo, é um produto que é um serviço de psicoterapia. A estruturação e a construção, né, desse processo, desse empreendimento e de como eu tô atuando dentro das redes sociais, não foi tão difícil porque algumas coisas elas já são bem estruturadas. Inclusive, algumas coisas eu pego da própria terapia. Por exemplo, na terapia é muito importante que a gente tenha um bom vínculo terapêutico. O vínculo entre você e o seu psicólogo é fundamental para que o processo dê certo. Então, isso já é um processo que eu incorporo dentro das redes sociais quando eu tô produzindo conteúdos, essas coisas, porque eu tento trazer realmente uma perspectiva real, sem querer ficar enganando a pessoa, sem querer ficar passando a pessoa para trás, porque eu entendo que o meu trabalho só vai funcionar de fato com essa pessoa, e essa pessoa vai continuar, né, usufruindo e comprando mesmo o meu serviço, se for uma coisa verdadeira, se for uma coisa profunda, uma coisa que realmente conecte com essa pessoa. E para que a gente gere uma conexão de verdade, eu entendi esse ano que realmente é no longo prazo. Muitas vezes a pessoa que aparece na minha rede social, ela começa a me seguir, ela curte umas coisas, mas ela não começa necessariamente a fazer terapia naquele momento. Só que conforme vai passando o tempo, a vida da pessoa vai acontecendo, talvez algumas coisas aconteçam negativas na vida dessa pessoa, no momento que ela lembrar que ela precisa desse cuidado de saúde mental, dela compreender essa questão, ela vai entender, ela vai lembrar do meu conteúdo. Não exatamente quando ela começou a me seguir, mas talvez 4 meses depois, 5 meses depois, em algum momento talvez esse conteúdo seja válido, ela vai lembrar, putz, tem aquele psicólogo, ele sabe das coisas, ele é um bom profissional, eu já consumi conteúdos dele. Então, a perspectiva de longo prazo, no meu trabalho, eu acredito que na maioria, aqui nas redes sociais, é fundamental. Eu acho que o ponto principal desse vídeo também é você entender que terão dias difíceis, dias muito difíceis. Eu costumo brincar que realmente a grande dificuldade da vida é o ordinário. Eu falo isso no sentido, né, nessa questão de produção de conteúdo, porque terão dias, sim, que você vai estar ultra animado, motivado, e aí você vai lá, você publica, né, as suas coisas, movimenta, engaja ali as pessoas, enfim, dá bons resultados. Mas às vezes tem um dia que você tá de saco cheio, cara. Às vezes você tá com a cabeça cheia, você não tá com muita motivação. E sem trazer aquela motivação e disciplina. Não, tipo assim, é muito mais profundo que isso, é muito mais complexo do que isso, sabe? Então, às vezes, vai ter o dia que vai ser difícil mesmo, vai ser complicado e você não vai estar com pique pra produzir conteúdo, principalmente quando não tá dando muitos resultados. Eu lembro que houve uma época no Instagram que, pra mim, foi muito chato, tava muito chato produzir lá,
Porque, primeiro, eu tava cansado que eu me formei, né, em novembro, dezembro, apresentei meu TCC, teve formatura, essas coisas, e eu não parei, eu fui direto, já em janeiro já comecei a produzir conteúdo, essas coisas. Chegou mais ou menos em junho, julho, eu tava muito cansado, eu não tava aguentando muito essa coisa das redes sociais, porque eu produzia bastante, eu sempre pensava, pô, esse conteúdo vai ser bom, isso aqui vai pegar, esse conteúdo tá legal. E aí, às vezes, era o conteúdo que menos dava gente. Eram os conteúdos mais que ninguém assistia, ninguém visualizava. Então, quando você tá com um pouco de dificuldade, não tá fazendo tanto sentido e não dá resultados, a gente fica realmente com pensamento, às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer parar. Acho válido, às vezes, fazer umas pausas, igual eu fiz. Em julho especificamente, eu não produzi conteúdo, eu parei. Então, em julho eu fiquei sem produzir esses conteúdos, eu consegui descansar e quando eu voltei em agosto, eu voltei com bastante pique, bastante vontade e realmente produzindo ali e tendo resultados melhores. Querendo ou não, às vezes o mundo vai cobrar de que você seja um robô mesmo, que você dê conta de tudo, que você faça muitas coisas. Só que lembra que você não é, que você precisa de descanso, que você precisa parar um pouco. Às vezes você vai estar produzindo seu conteúdo semanal e vai estar dando tudo certo. E às vezes algum dia vai estar muito difícil, sabe? Tudo bem. E aí muitas vezes o que você precisa realmente é conseguir passar por esses dias que eles são muito difíceis sem abandonar quem que você é e sem abandonar seus objetivos e toda essa construção que você vislumbra, que você busca, que você tem tentado mesmo, sabe? Então, os dias difíceis, eles virão, eles acontecem mesmo para todos nós, mas o importante é continuar, é manter a cabeça erguida, descansar também e seguir firme e forte. Eu acredito que para 2026 vai continuar mais ou menos a mesma coisa, vou continuar produzindo o conteúdo dessa mesma maneira, dessas mesmas redes sociais. Porém, eu quero focar muito mesmo aqui no YouTube, eu quero que essa seja a principal rede social. Eu tenho muitas ideias, muitos vídeos, muito conteúdo vindo pra cá. Eu acho que vai ser bem legal, tô muito animado pra 2026. Se você curte esse tipo de conteúdo, quer saber sobre psicologia, saúde mental, me segue aqui que eu trago bastante conteúdo, bastante coisa interessante. O link de todas essas redes sociais, elas estarão aqui na descrição também, então você pode acessar lá. Então, se é o tipo de conteúdo que te interessa, já se inscreve aí e vamos junto nessa jornada, vamos junto para 2026, que com certeza será um ano muito bom. Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando hoje também é uma maneira de documentar e com certeza daqui a um ano eu vou gravar novamente um vídeo olhando e avaliando essas mudanças, sabe? Então, essa é uma perspectiva interessante também. A gente viver o cotidiano, viver o dia a dia realmente, dia após dia, e fazendo essa construção, porque lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ver todas essas mudanças, essas perspectivas. Mas o mais importante é o que a gente realmente consegue fazendo hoje. E fica essa sugestão e essa dica aqui para vocês. Então, se você quer criar esses conteúdos, eu dou total incentivo. Cria mesmo, essa questão digital é uma coisa importante, é muito válido, abre muitas portas e eu acho que pode ser uma boa para você também. Vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima e até mais.